O que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Ambos pesam exatamente o mesmo, gente. 1 quilo. A diferença é a densidade e o volume. Porque 1 quilo de ferro, ele é pequeno e ocupa um espaço menor. Já o algodão vai ocupar um espaço muito maior. Quando a gente pensa em 1 quilo de ferro, a gente pensa às vezes em uma barrinha, né? Agora, para ter 1 quilo de algodão, nossa, eu vou precisar de um monte de algodão. Mas por que eu tô falando sobre isso aqui, né? Porque quantas vezes você pode olhar duas pessoas que têm o mesmo peso na balança, mas que têm um corpo diferente, né? Então, o que acontece? A mesma lógica, então, se aplica ao corpo humano, quando a gente compara gordura, né, com os músculos, que a gente também dá o nome de massa magra. As pessoas mais gordinhas, elas têm uma maior porcentagem corporal de gordura, né? Então, a gordura sendo menos densa, ela ocupa cerca de 4 vezes mais do que o músculo. Já as pessoas mais musculosas, que a gente também fala que são mais magras, a gente vê que são mais magras, o músculo já é mais compacto, logo ele ocupa menos espaço no corpo com o mesmo peso. Então, o que a gente chega nessa conclusão? Que duas pessoas podem ter o mesmo peso, né? Por exemplo, 60 quilos. Mas a pessoa com mais gordura, assim como o algodão, parecerá maior. Enquanto a pessoa com mais músculo, que é similar ao ferro, vai parecer menor e mais definida. Por isso, o peso na balança não deve ser o único comparativo, tá? Pra gente analisar. Quando a gente tá emagrecendo, fazendo uma dieta, o peso não é o único indicativo de composição corporal. E por isso estou aqui para falar para vocês da minha balança. Gente, eu acompanho tudo, né, a minha evolução com a minha balança de bioimpedância. Por quê? Porque às vezes a gente tá treinando ou fazendo dieta e aí você fala, poxa, mas eu não tô emagrecendo. Aí você começa a analisar a sua composição corporal e percebe muitas vezes que você, aquela porcentagem de massa gorda, que é a gordura, ela está diminuindo e a massa magra está aumentando. Então, o peso na balança pode ser o mesmo, mas a sua composição corporal, ela está mudando. E a gente pode usar uma outra analogia, é como se você tivesse, né, quando você tá mais cheinho, você é um algodão. Pensa naquela bolinha de algodão? Aí você começa a trocar essa massa, né, corporal gorda pela magra, é como se fosse um algodão molhado, né? Ele já fica mais enxuto. E isso faz toda a diferença aí num processo de emagrecimento, de definição e tal. Ó, aqui, quando você adquirir a balança, que eu vou deixar o link aqui, você vai ter um aplicativo. E aí, nesse aplicativo, você vai pesar, você só sobe na balança, você só tem que fazer isso, comprar, né? Subir na balança e claro, né? Se você quer ter mudanças no seu corpo, quer ver isso, né? Fazer uma dieta, praticar exercício, mudar os seus hábitos, né? Não basta só comprar balança também, a gente não faz milagre, né? Então tem aqui o meu peso, tem a minha porcentagem de gordura, peso de gordura, percentual de massa muscular esquelética, peso da massa muscular, porcentagem de água, peso de água no corpo, porcentagem de proteína no corpo. E não contente, né, ele também traz os dados, né? Então, por exemplo, aqui, obesidade, eu tô quase pra sair da obesidade, pois é, né, gente? Sacanagem, né? Ainda te humilha, né? Mas é sobre o grau de obesidade, obviamente, que indica a diferença entre o peso real e o peso ideal. O grau de obesidade é o indicador de obesidade, né? Aqui o ideal é até 10, o meu tá 10,8. Então, assim, se eu treinar mais um pouquinho, eu tô tentando sair daqui, né? Que são os dados que estão ruins pra mim, ó. 14,6% é a porcentagem de proteína. Eu não consumo muita proteína, tô tentando mudar meus hábitos, né? Já melhorou e o legal é isso, porque, tipo, antes era 13. Então tá 14,6, tá baixo, mas já melhorou. Também tive o percentual de gordura, ó, ele tá alto, tá 31,4. Sabe quando as pessoas falam assim, falsa magra? Então, né, não parece que tá tão, né, mas tem bastante gordura corporal no meu corpo. Porque eu como bastante coisinhas que tem gordura.
O peso da gordura é 18,8. Então, por exemplo, tá 18,8, só que tava 20. Então eu consigo acompanhar que tá rolando essa alteração. Essa balança, ela é muito boa, né? Eu falo que, gente, às vezes os dados não são 100% precisos, mas dá pra você ter um super acompanhamento. O valor é super acessível e vai te dar uma ajuda aí, porque às vezes a gente sobe na balança, não muda nada, você fala, poxa, eu tô me matando à toa. Não, você não tá se matando à toa, tá aí rolando uma troca de massa corporal, né? De massa gorda por massa magra. Às vezes você pode estar inchada porque tem muita água no seu corpo, então tem tudo isso envolvido. Espero que você tenha gostado da dica, adquire sua balança e depois me conta o que achou.